Fala galera do canal Agricultura A a Z. O vídeo de hoje é o último da série sobre produção de shiitake, abordando as etapas de furação, inoculação e vedação, e é apresentado pelo Igor Strongeles. Mas antes vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal Agricultura A a Z e também clicar no sininho para você receber notificações de outros vídeos e estar sempre atualizado sobre nossas publicações. Então, bora lá para o vídeo com o Igor. Fala turma do canal Agricultura de A a Z. Meu nome é Igor, sou engenheiro agrônomo em formação pela Universidade Federal de Viçosa. Também sou produtor de cogumelo shiitake em toras de eucalipto e também em blocos axênicos. Aqui a gente tem as duas linhas de cultivo. E nesse vídeo eu vou falar para você o passo a passo de inoculação. Então, o dia de inoculação, o que acontece de fato e quais são todos os pontos que a gente deve se atentar para ter uma alta produtividade nesse cultivo. Antes, eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber os próximos vídeos desse canal. Então já faz isso e bora pro vídeo. Antes da gente começar o dia de inoculação, o dia que a gente prepara essas toras de eucalipto para poderem produzir os cogumelos shiitake, tem várias informações que são importantes, tanto das toras quanto da semente que você vai utilizar. Então é importante você ficar bem atento para todas essas informações. Eu não vou falar disso aqui nesse vídeo, porque o foco é sobre o dia de inoculação, mas esse período pré-inoculação é importante para você se atentar. Antes de começar a furar as primeiras toras de eucalipto, você precisa de um checklist de itens. Quando o aviador vai decolar, quando o médico vai operar, ele precisa de um checklist. E aqui no cultivo de shiitake em toras a gente também precisa. Tem ferramentas necessárias, não são tantas, mas elas são imprescindíveis para esse cultivo. Tem matérias-primas que também precisam de uma janela de tempo em que só ali o cultivo é possível. Enfim, tem algumas outras coisas. E esse checklist eu já deixei no vídeo anterior, em que a gente fala da linha de produção do cultivo de shiitake em toras, aqui no mesmo canal. Então vai lá e baixa, que deve estar no primeiro link da descrição daquele vídeo. E agora seguindo para esse vídeo aqui. E agora a gente vai falar do conteúdo do passo a passo da inoculação, do preparo das nossas toras, para que elas deixem de ser simples toras de eucalipto e passam a ser toras que contenham o fungo que produz os cogumelos shiitake. Primeiro de tudo, as ferramentas do checklist que vão entrar em contato com o cultivo, aliás, com as toras de shiitake, a gente tem que limpar elas. Não é nada estéreo, a gente não vai colocar em uma autoclave, mas é interessante passar álcool 70, borrifar álcool 70 em todos esses itens que a gente vai utilizar. Isso porque o shiitake, ele já é um fungo que não tem uma colonização tão agressiva quanto outros, quanto o shimeji, mas ele precisa de um cuidado um pouco maior no quesito de limpeza, higienização de itens e até de inoculação. Esses itens que você vai precisar higienizar com cuidado, possivelmente são dois. É a broca, que é uma broca específica para furar madeira verde, é uma broca específica para o cultivo de shiitake, e também o inoculador. Esse inoculador ele está em contato direto com a semente que você vai utilizar e também com a tora, então é importante que você passe o álcool 70, limpe esses dois itens com bastante cuidado. Segundo passo que você vai precisar fazer, e esse passo ele só acontece com sementes que são blocos em serragem, esse segundo passo é o aquecimento da solução de cera com breu. Então pode ser parafina, pode ser cera, vela religiosa, enfim, você pode comprar esses itens. E também o breu você vai achar em loja de construção. Esse breu tem uma propriedade que vai fazer com que essa solução ela seja um pouco mais asséptica e você possa vedar essa inoculação, a injeção do seu fungo nas toras de uma forma que proteja e que não traga contaminações depois dessa injeção. Então esse processo é para que você possa proteger a sua inoculação das toras. Mas esse processo de vedação é o último. Eu só falei do aquecimento dessa solução porque tanto a cera, a vela, a parafina, como também o breu, eles são sólidos e se você fizer a furação, a injeção do inóculo e precisar aquecer
a sua cera, você pode perder bastante tempo, você pode ter alguma contaminação nesse meio tempo, e não é interessante que você tenha essa janela de tempo aberta. Terceiro passo, e esse é geralmente o primeiro para quem está apressado, quem não quer perder tempo, é a furação das suas toras. Essa furação ela vai ser diagramada, então eu vou tentar pegar uma tora aqui para mostrar essa dispersão de furos, para que você entenda como que vai ser a distância entre furos e por aí vai. Vou pegar aqui. Então aqui nessa tora, eu acho que não vai dar para ver muito detalhado, mas é só para a gente entender o espaçamento dos furos. Aqui tem um furo, aqui tem dois, o segundo furo, aqui é o terceiro, aqui é o quarto e aqui é o quinto furo dessa tora. Então ela teve uma fileira com 5 furos, vindo aqui para o lado, dando um espaçamento de cerca de uns 8 centímetros, 10 centímetros, vai ter outra fileira de furação. Então a gente tem 1, 2, 3, 4 furos. Então a gente tem um espaçamento de cerca de 20, 15 centímetros. A gente faz aqui com um espaçamento de 20 centímetros entre furos de mesma fileira e uns 8 a 10 centímetros de distância entre fileiras diferentes. Isso daqui dá cerca de 5 a 6 fileiras e aí dá cerca de uns 25, 20 até os 30 furos por tora. E isso daí vai ser bom para caso você vá comprar uma semente específica que é de cavilha. A cavilha é uma torinha e essa semente é vendida por unidade. Não por uma unidade, mas é informada a quantidade de unidades que você está comprando. Sejam 200 cavilhas, 400, 600 cavilhas. Então, é interessante que com 20, 30 furos você faz uma tora, então você pode multiplicar 20 a 30 furos por tora, e cada tora você vai saber o número ideal de cavilhas que você precisa para a sua produção. E já que eu falei das cavilhas, só fazendo um adendo dentro desse vídeo, dentro do passo a passo de inoculação. Sei que essa é uma pergunta frequente, então eu vou fazer uma vírgula aqui e falar dessa informação também. A semente em serragem, em substrato, 2 quilos dessa semente conseguem inocular umas 20 toras. Então é uma unidade aí para você também fazer conta. E como a semente ela é um pouco mais barata do que as cavilhas, isso daqui, pelo menos pelas buscas que eu fiz recentemente, é interessante para você também saber esse balanço, saber a conta para o seu cultivo. Mas ok, essa etapa que eu estava falando lá atrás é a etapa da furação das toras. Então a gente entendeu a diagramação, como é que funciona, quantos furos, e eu falei um pouco das sementes rapidamente, só para a gente não ficar carente dessa informação dentro desse vídeo. Depois da furação, a gente tem já em seguida a inoculação. Então a furação, inoculação e no próximo passo a vedação, elas devem ser bem enxutas, esse período deve ser bem rápido para que a gente não tenha uma taxa alta de contaminação. Então essas 3 tarefas, elas precisam ser feitas por tora. Eu vou entrar em detalhe em cada uma dessas, mas essas 3 tarefas, furação, inoculação, a injeção do inóculo, e a vedação, que é o caso só de semente em serragem, essas 3 tarefas precisam ser feitas por unidade de tora. Faz essas 3, pega outra tora, faz essas 3 e por aí vai. Mas como a gente estava falando da inoculação, tem algumas ferramentas que podem ajudar nessa tarefa de injetar o inóculo. Mas elas não são essenciais, você pode economizar uns R$150 sem comprar essas ferramentas e pode simplesmente colocar uma luva, pegar o inóculo, pegar um bolinho da serragem e inocular no furo que você acabou de fazer. Vai dar mais trabalho, pode ter uma taxa de contaminação um pouco maior, mas eu garanto que vai te economizar uns R$150. Se o seu foco, se o seu objetivo é um cultivo como hobby, esse tempo que você vai estar economizando talvez não seja tão expressivo, e aí você pode economizar, em vez do tempo, o dinheiro dessa ferramenta específica, que é o inoculador. Então você pode usar funil mais uma vareta para empurrar esse inóculo, você pode pegar com uma luva e colocar dentro desses furos. Tem algumas alternativas que são viáveis sim, com alguns cuidados. E por fim, tem a etapa de vedação das suas toras. Essa é uma etapa que só é exigida para caso você use a semente com inóculos em serragem, ou seja, cavilhas, você não precisa fazer essa etapa,
mas em serragem ela é necessária. Então aquela cera que você aqueceu na segunda etapa, você vai pegar agora com uma vareta e com um bombril na ponta, vai passar ela nessa solução e vai colocar em cima de cada furo para vedar cada injeção de inóculo que você acabou de fazer na sua tora. Então essa etapa ela vai acontecer para cada tora que você fizer, e algumas perguntas frequentes sobre esse período é: quantas toras eu posso inocular, posso fazer esse processo por dia? Será que eu faço 50 por dia? Será que eu faço 100? 5? Me dá uma unidade. Aqui a gente começou tentando fazer 20, mas como a gente não tinha um cavalete, não tinha uma estrutura tão adequada assim, então a gente fazia umas 12, 15 toras por dia nesse início de cultivo. Mas isso foi só no primeiro lote, porque depois disso a gente viu que era ideal um espaço otimizado, ter uma linha de produção naquele dia de inoculação, e aí a gente aumentou para umas 20, 25 toras, dá até para fazer mais, caso você tenha mais pessoas, enfim, esteja aprendendo com esse processo. E isso pode trazer o quê? Umas 50 toras por fim de semana, você pode inocular cerca de 200 toras em um mês em específico que você tirou para fazer o fim de semana de inoculação de toras. Então, como você está vendo esse vídeo, possivelmente você já está pensando em inocular suas toras, é por isso que eu dei essa unidade de medida, unidade de tempo do início da nossa inoculação e como a gente foi otimizando esse processo. Então, caso você esteja pensando em cultivar shiitake em toras como hobby, tenho certeza que o nosso canal do YouTube, O Fungicultor, também é uma pedida muito boa para você. Lá tem várias dicas, tem visitas técnicas, tem conteúdos gratuitos em vários vídeos lá, então eu te aconselho bastante. Se você tiver com algum tempinho, uns 20 minutos, dá um pulo lá no nosso canal, que você vai curtir demais. E se você estiver pensando em dominar o cultivo de shiitake em toras, em fazer renda extra, seja investir R$3.000 e tirar 15 mil, ou então você estiver pensando em viver do cultivo de shiitake em toras, aí sim eu te faço um convite. Eu desenvolvi um método que se chama Terreno Lucrativo com Shiitake em Toras. É literalmente isso, é um método que tem 3 pilares, que você pode aprender em 3 semanas e já começar a preparar seu terreno, ou então auxiliar uma pessoa a cultivar shiitake em toras na região dela, na propriedade. Então a gente abrange o terreno lucrativo, a otimização do terreno para alta produtividade. A gente também fala do passo a passo completo para que você não perca nenhum quilo de cogumelo a menos, você consiga produzir o máximo potencial no seu cultivo. E o terceiro ponto é a venda desses cogumelos. A gente sabe que cada cesta dessa daqui já está vendida, a gente sabe que tem uma demanda gigantesca, mas como que eu acesso esse mercado? Então a gente tem um módulo específico sobre vendas para mapear todo o mercado da região dessa propriedade. E enfim, a gente sabe que tem vários produtores que eu conheço que dobram seus negócios a cada ano com o cultivo de shiitake, dobram a sua produção. Então é uma boa oportunidade se você quiser beber água limpa, entrar nesse mercado que é lucrativo e que pouca gente ainda conhece. Então aqui embaixo, no primeiro link, eu vou deixar o método Terreno Lucrativo com Shiitake em Toras, mais de 30 videoaulas, e-book incluso com mais de 40 páginas, tá bem completo. Então eu vou deixar um cupom aqui na tela, AZ30, com 30% de desconto promocional. Não sei até quando vai ficar, caso você queira dominar esse cultivo e aprender sobre esse mercado que envolve bastante grana e envolve pouca gente, que é o cultivo de cogumelos comestíveis. Então eu agradeço a você que viu toda essa série, ou você que viu esse vídeo. Tem vários outros vídeos nesse canal Agricultura de A a Z e também no meu YouTube, O Fungicultor, você consegue saber mais sobre isso. Então eu agradeço você que viu até aqui e até mais, Fungicultor. Valeu! Fala turma, a gente está finalizando a edição desse vídeo e eu decidi gravar minha tela para mostrar para você a área de membro do curso Terreno Lucrativo com Shiitake em Toras. Só reforçando, se você quer cultivar como um hobby, não faz sentido esse curso para você. Caso você queira um cultivo que tenha retorno financeiro, aí sim eu indico o conhecimento aplicado e o passo a passo dentro desse curso. Vamos lá! Módulo 1, a gente tem introdução, boas práticas, e nele tem o e-book anexado que vai ser disponibilizado no 7º dia, para caso você realmente tenha decidido ficar nesse curso. O e-book ele tem várias imagens esquemáticas, ele realmente está bem detalhado, mas agora no curso a gente tem mais de 30 aulas, todas elas espaçadas em módulos diferentes, e no segundo módulo a gente já tem a transformação do seu terreno. E aqui a gente fala
tudo sobre a transformação, sobre a adaptação do seu terreno e a forma de ter um terreno lucrativo para o cultivo de shiitake em toras. No terceiro módulo, a gente tem todo o passo a passo detalhado, materiais auxiliares, checklists de item, tudo isso disponibilizado em cada aula específica e várias dicas que envolvem a diminuição de custos. Então é bem interessante isso porque tem algumas dicas que só elas já te economizam centenas ou até milhares de reais. E o curso tem a proposta de acessibilizar esse conhecimento. Isso é para quem quer se aventurar no cultivo lucrativo. E no final, a gente tem um módulo inteiro sobre vendas. A gente fala sobre a gestão de uma carteira, gestão de portfólio, a essência da venda e várias técnicas que eu utilizei no meu negócio. Então tem material de apoio, tem desenhos esquemáticos e tem vários vídeos detalhados com o roteiro sobre cada um desses mais de 30 temas específicos. Se você curtiu, o preço do curso vai te surpreender e eu te aconselho a clicar no primeiro link da descrição. Se você quer dominar o cultivo lucrativo de shiitake em toras, é o primeiro link da descrição.